Olá, tudo bem? Neste vídeo eu pretendo falar sobre turismo. Porquê um destaque tão grande ao turismo? Porque, primeiro, o Brasil tem um potencial turístico inexplorado, inimaginável. Eu acredito que, se bem explorado o turismo no Brasil, ele poderá ter um impacto no PIB de tal forma significativo que poderemos estar a falar, dentro de um futuro relativamente próximo, de algo como duplicar o PIB do Brasil. Você pode achar que isso é exagero, mas a verdade é essa, é que há países, muitos países, cuja sua principal fonte de renda vem do turismo. E o turismo tem uma vantagem muito grande em relação a outras atividades. É que se trata de dinheiro líquido que entra no país. Os turistas, ao visitar o Brasil, é que trazem diretamente os dólares, os euros, o- e muitas outras moedas, mas sobretudo essas moedas. E o turismo, entre muitas vantagens que tem, a outra é um setor que emprega muita gente, de- desde o do emprego mais qualificado, como do guia turístico, como do recepcionista de hotel, até empregos menos qualificados, como os empregos ligados à limpeza, eh, a cuidar dos hóspedes, enfim, existe uma gama enorme de trabalhos para todo o tipo de qualificação, todos os níveis de qualificação que o turismo pode gerar. Pode gerar, não, gera. No entanto, o Brasil tem um gargalo enorme que, se não resolver, de nada vai adiantar todo esse potencial. O Brasil vai continuar tendo no turismo um enorme potencial perdido. Mas antes de continuar, dessa vez não me esqueci, eu quero desde já pedir para você dar o like ou dislike, deixar os seus comentários, as suas dúvidas, enfim, de alguma forma contribuir para que esse vídeo possa chegar a mais gente, que, se você, sobretudo se você gosta do canal, se acha que aquilo que aqui se fala é de facto relevante e que é importante que mais gente conheça, a sua colaboração é só essa. É só usar o rato e dar um clique no joinha para cima, se gostou, ou para baixo, se não gostou. E o comentário é extremamente importante. E, se não for pedir muito, por que não colocar estes vídeos nas suas redes sociais? Bom, vamos então continuar. Quando eu falo de que existe um gargalo muito grande, você já deve estar a imaginar qual é. É mais uma vez a questão da criminalidade. Se o Brasil não resolver o problema da criminalidade, poderá continuar a crescer, como já cresceu este ano, como já cresceu no ano anterior, o turismo. Mas será sempre um crescimento muito limitado e com um teto que será muito difícil ultrapassar. Porquê? Porque a imagem do Brasil no exterior é uma imagem extremamente negativa. É uma imagem de um país violento, uma imagem de que os riscos do turista no Brasil é muito elevado, e isso automaticamente freia muitas pessoas que desejam fazer turismo no Brasil. E são milhões de pessoas que adorariam ir para o Brasil fazer turismo. E, como eu disse, o potencial turístico do Brasil é incalculável, porque não, desde logo o Brasil tem uma extensão de cerca de, andará à volta de 8.000 quilómetros de praias, muitas delas, a maior parte delas, que podem ser exploradas o ano todo, mas não só. O Brasil tem um ecoturismo que eu, por exemplo, tenho experiência própria, que há uns anos atrás fui com a minha mulher passar uma semana de férias em Bonito, que fica bem no interior do Brasil, já perto da fronteira com o Paraguai, e ainda hoje nós dizemos: foi as melhores férias das nossas vidas, foi a melhor semana que nós passamos até hoje,
podemos fazer flutuação, banhos de cachoeira, visitar fazendas, comer a comida típica das fazendas, comida natural. E o Brasil tem também isso potencializará muito o turismo no Brasil, que a sua gastronomia é extremamente rica e diversificada. Mas, como eu disse, se não houver uma luta forte contra o crime organizado, isso irá adiantar muito pouco, porque vai continuar aquela imagem de país perigoso, milhões de pessoas vão abdicar do desejo que elas sentem de conhecer o Brasil, de visitar o Brasil, pelo medo que elas têm pela sua própria vida, pelo medo que elas têm do que possa acontecer. E, sobretudo, pelo seguinte, é que quem conhece o Brasil sabe que, de facto, o Brasil é um país perigoso, mas é muito menos perigoso, é incomparável menos perigoso do que a imagem que tem. Porque é muito mais fácil propagar o medo, é muito mais fácil transmitir imagens negativas do que positivas. Positivas carecem sempre de confirmação. As pessoas têm sempre dúvidas. Quando se fala em qualquer coisa que tenha a ver com medo, de qualquer coisa que seja negativa, as pessoas têm muito mais facilidade para acreditar. E depois, ao acreditar, elas começam a fantasiar, começam a ter ideias do que sempre as ideias negativas estão presentes, de forma que mesmo quando elas conseguem vencer esse medo e ir passar de férias no Brasil, não conseguem desfrutar devidamente. Porque o medo está sempre presente. Elas estão sempre a se, a se controlar, a ver se não vacila em alguma coisa que possa, de alguma forma, potencializar o risco. E com isso, elas acabam por não desfrutar aquilo que poderiam desfrutar do enorme potencial turístico que o Brasil tem. Então, é necessário um combate muito forte ao crime organizado e à criminalidade como um todo. Nos vídeos anteriores, eu já dei algumas dicas de como isso poderá ser feito, de como isso poderá ter um impacto extremamente positivo e uma redução de facto e duradoura no combate ao crime. Mas já agora eu quero complementar com uma coisa que eu ainda não disse, porque pode, nos vídeos anteriores, ficar com a ideia que todas as minhas propostas vão no sentido de apostar exclusivamente em propostas cujos resultados acabam por aparecer a médio e mais longo prazo. Primeiro que não é exatamente assim, porque eu acho que, por exemplo, no caso da proposta que eu apresentei da desfavelização, eu acredito que o impacto dela é extremamente rápido. Mas, para se fazer a desfavelização, você deve estar a pensar, sim, mas eu para fazer a desfavelização, primeiro tenho que garantir a presença do Estado no local. Claro, porque o grande erro que se tem cometido sistematicamente e de que de nada vai adiantar, aliás, muita semelhança do que se passa em relação ao garimpo ilegal, é se intervir nas comunidades, levar à morte, infelizmente, mais de inocentes do que de criminosos e apenas fazer com que essas comunidades se tornem mais perigosas, porque logo a seguir a polícia vai sair e se o crime organizado chegou a abandonar o local, o que na maioria das vezes nem sequer acontece, ele acaba por voltar. A polícia foi embora, eles voltam ao local, voltam a pôr tudo exatamente como estava, de forma que não adianta absolutamente nada. Então, isto teria que ser feito de uma forma mais duradoura. Como? Uma intervenção, sim, nas comunidades, com o apoio do Exército, por exemplo, não invadindo as favelas, mas, por exemplo, delimitando a área que vai ser ocupada, de forma a garantir que ninguém entra nem ninguém sai na favela durante o período em que está a ser feita a intervenção. Ou melhor, no caso de sair, as pessoas podem até sair, mas desde que se identifique, desde que passe por um processo de verificação de que, junto com aquelas pessoas que estão a sair da favela,
apenas para, para fugir do risco de uma intervenção, porque há sempre risco associado, não saiam também criminosos. E, portanto, a partir daí, aí sim haveria uma intervenção da polícia, uma intervenção com o objetivo de ocupar aquele espaço. Ocupando aquele espaço, então, exatamente como foi feito há uns anos atrás com as UPPs, fazer algo parecido. Entra, ocupa, instala, a polícia passa a estar presente o tempo todo e durante esse tempo, então, vamos avançar com o projeto para transformar aquele local que é extremamente favorável ao crime, num local onde a prática de crime se torna muito mais difícil, levando para as populações água, luz, saneamento, retirando todo o poder do tráfico de impor às pessoas, por exemplo, a compra de botijão de gás, levar lá, por exemplo, gás encanado, de forma que as pessoas possam, nem tenham sequer necessidade de comprar botijões de gás, elas usar o gás natural diretamente da rede, aunque normalmente tem um preço muito mais barato e além das vantagens de não ter a necessidade de andar para cima e para baixo com botijões de gás. E claro, espaços de lazer, espaços culturais, e a melhoria das condições de vida das pessoas, melhorias das casas, melhoria do comércio, transformando inclusivamente, voltando ao assunto deste vídeo, num local de potencial turístico. Por exemplo, quando falei da desfavelização, o exemplo que eu usei foi da Rocinha. E penso que nesse vídeo também destaquei o facto do potencial turístico da Rocinha pela sua localização. A Rocinha, na Rocinha não só, muitas outras favelas, se essa questão da urbanização, da desfavelização desse local for feito e for explorado toda a cultura que tem ali, toda a gastronomia, for explorada, todos, enfim, todo o potencial de vista da cidade, aquilo poderá levar para aquele local uma riqueza enorme e, automaticamente, riqueza para a cidade. Uma fonte enorme de receita para a Prefeitura e para o Estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, para o Brasil. Penso, por enquanto, em relação ao turismo, fico-me por aqui. Mais uma vez apelando a que você, caso tenha gostado do vídeo, a dar o seu like. Se não gostou, dê o dislike e comente. Diga se concorda, com que não concorda, o que é que proporia de diferente. E fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.